Atenção! Finalmente começa algo esperado e desejado por mim, aonde finalmente vamos enaltecer, pois ocorreu na obra. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, aonde temos que enaltecer o capítulo de número 297, porque ele proporcionou algo que quem já viu meus vídeos faz tempo já sabe que iria acontecer. A Tríade Negra sofreu a apunhalada pelas costas, e foi por ninguém menos, ninguém mais que a Megícula. Isso mesmo, a mãe das maldições, talvez a principal Akuma que está sendo abordada na obra de Black Clover desde o início. Ela finalmente mostra a natureza do demônio, ela atrai o seu receptáculo e consegue extrair-se para a superfície humana, e diante disso eu já falo algo que vai acontecer, que não vai ser mais necessário Yami, não vai ser mais necessário William, não vai ser mais necessário que o portal se abra por completo. E por que eu digo isso? Por conta de que já saiu diversos demônios, ainda vai sair mais alguns, e acontece que os principais, se conseguirem sair, vão usar da Megícula. E por que eu digo isso? Lembra do flashback de Black Clover? Ou melhor dizendo, até mesmo o último episódio de Black Clover antes de entrar no hiato, o episódio de número 170? Você se recorda do flashback da mãe do Asta e do Uribe, onde ela deu a sua vida para fazer com que não ocorresse a extração, digamos que, do Lucifer pelo corpo do Uribe. E com isso você percebe que, por ser o demônio mais poderoso e autoritário, ele daria uma ordem, e acontece que o Uribe teria que servir, digamos que, como essa ponte, usando do seu próprio corpo para que o Lucifer fosse solto. Só que eu quero que você se recorde, isso era no caso do Uribe, foi impedido, e Yokata, ele conseguiu ficar bem. Mas e no caso da Megícula? Ela diz no capítulo que o Lucifer não percebeu, mas e se ele perceber? Ele vai usar do corpo dela. Ainda vai ter muito capítulo abordando ela lutar com os irmãos Shirva, e após ela perder, vai ser o momento que ele vai se mostrar que sempre estava esperando isso, e vai usar o corpo dela como extração para ele finalmente aparecer na superfície humana. Eu acredito que é muito concreto que isso aconteça, é uma possibilidade alta, porque vai abordar a Megícula ainda, vai mostrar ela sendo derrotada pelos magos, e acontece que vai ser após tudo isso que daí ele vai aparecer e usar dela. Ele vai fazer uma traição da demônio que sempre esteve ao seu lado. E muitos vão pensar, mas Haru, é diferente, poxa, pensa naquela época. Uribe era um demônio de ranking baixo, tem antimagia, mas mesmo assim ele era um ranking baixo naquela época. Ele não era poderoso como era agora, então eu acho que é difícil disso acontecer. Realmente, porque agora tem toda a regra, ele tá no Grimoire, e a gente tá falando da Megícula, que é um demônio de ranking alto. Mas eu quero que você se lembre, a Megícula vai estar em farrapo, ela vai estar praticamente destroçada, ela vai ser quase exterminada quando isso acontecer. Então ela nem vai esperar que alguém vai agir pelas costas. Então é isso que eu quero dizer, por mais que ela seja tão poderosa e equiparável ao Lucifer, ela vai estar derrotada, vai estar exausta, e vai ser o momento que ele vai aparecer, e daí a gente vai ver a temática já do Arco dos Demônios, já chegando na conclusão, de certa maneira, dos demônios principais da Dark Triad. Lembrando, isso é o que eu acredito que vai acontecer, porque o Tabata já fez de uma maneira, uma temática, que não vai ser mais necessário a vida de quem estava sendo usado para o ritual. Ele fez com que fosse possível, graças à Megícula, os outros demônios surgirem. E muitos pensam, mas Haru, como que ela conseguiu? Não tem sentido. Eu quero que você me explique como que a Megícula conseguiu aparecer antes dos demais, sem o ritual estar aberto por completo. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Começando uma das partes mais importantes do vídeo, como que Megícula conseguiu adentrar a superfície humana, sendo que o ritual não está por completo para os demônios de rank maior. Como foi explicado pelo Nahato, realmente, praticamente o William e o Yami estariam mortos, então praticamente se ela conseguiu escapar, e assim o demônio do Zenon, do Dante, da Tríade Negra, iriam surgir. Realmente, concordo. Porém, e se a Vanica fosse o demônio especial, com uma carta na manga? Lembrando, o ritual já está avançado, já está elevado, demônios anciões já estão surgindo. Então você vê que praticamente já está mais de um terço, talvez já esteja indo para a metade do ritual estando completo. Então você vê que logo já dá para talvez puxar uma perninha com o braço. E daí acontece que a Megícula já vai usar dessa vantagem. Ela já vai começar a sair, a extrair, a ir para a superfície humana. Mas como eu disse, não tem como ela sair por completo, sendo que ela é uma das demônios mais poderosas do mundo de Black Clover. E aí que eu te mostro, ela preparou as oferendas dela, a preparação. Ela usou 3 magas de larga escala de mana que sofriam de maldições a níveis elevados. E essas magas são Charity, são Roropetika e Vanica. Essa que é a questão.
a Megícula usou do corpo da Vanica, do seu receptáculo, que já estava no modo 100%, para conseguir se extrair de uma maneira que ela usou ainda 2 oferendas com uma vitalidade em larga escala de mana. Ela usou praticamente a mana, a magia conduzida, todo aquele ambiente como preparação para que fosse o gatilho que ela conseguisse se deliberar sem precisar do portal, que ainda não está aberto por completo. Então, eu acredito que a possibilidade mais concreta que a gente pode vislumbrar pelo capítulo mostrado. É assim que ela conseguiu fazer, digamos que, a escapatória dela para o mundo dos humanos. Como ela mesma abordou, o Lucifero, ninguém percebeu ainda, ela conseguiu fazer isso de uma maneira muito rápida e fácil. É interessante, porque o problema vai ser quando o Lucifero aparecer, quando ele perceber que ela já está, digamos que, viva e na superfície humana. Mas até lá, ela deve ter alguma maneira de não mostrar isso. Pelo menos é o que eu acredito e é o que eu espero. Mas até lá, a gente vai ver muita confusão ser mostrada, muita confusão começar. E com isso, acredito que temos que falar um pouco ainda do capítulo e da maneira com que foi abordado tudo. Mas lembrando, foi mostrado a verdadeira maneira astuta do demônio. A gente viu que foi a primeira traição começando e diante disso só vai melhorar a cada capítulo. De maneira geral, falando ainda algumas coisas do capítulo como um todo, desde o início até o meio e seu final, a sua conclusão, a gente vê que foi muito da hora, por conta de que os painéis focados na nossa querida Noelle, na forma Valkyria, usando da Undine contra a Megícula Vanica, foi muito bom, foi bem frenético. A gente vê que foi um 50-50 no começo, com um 100 contra 1%. E é interessante porque a Noelle exterminou praticamente a Vanica. Digamos que na narrativa, digamos que na construção da personagem, a Noelle atingiu seu pico momentaneamente. Você viu que, de certa maneira, sua meta, seu objetivo, sua vingança, ela cumpriu de certa maneira, que era rivalizar, era derrotar a Vanica. Você percebe isso e tenha como anotado que é um ponto importante ainda ao decorrer do vídeo. Ela cumpriu seu grande objetivo. Depois disso a gente vê, a Vanica demonstra que ela não tem noção, afinal ela achou que a relação com a Noelle poderia ser considerada desde amizade até rivalidade. Ela queria encontrar alguém que fosse equiparável a ela, para ela nutrir sentimentos. E com isso vemos que o fim da linha acabou para Vanica, porque Megícula surge começando a falar e fazer sua aparição e manifestação na superfície humana. É interessante por conta de que a gente crê que ela já está praticamente por completa, o que pode fazer com que possibilidades aconteçam envolvendo os outros demônios. Mas o próprio capítulo já diz, ainda no final, que para ela poder sair por completo na superfície humana, ela precisa matar a Alopetica como a Vanica. Então fica nesse jogo de cintura, para a possibilidade de acontecer, ela tem que estar talvez com a sua manifestação 100%. Por isso talvez o nosso querido Lucifero não pressentiu sua presença. Mas ainda é cedo para dizer, talvez também seja o que eu falei, ele esteja esperando o melhor momento. Mas até lá a gente vai ver a luta entre Megícula e Noelle, que já está tensa, mas está mais determinada a acabar com tudo isso, concluindo o capítulo de uma maneira espetacular, criando expectativa para o próximo. Sem dúvidas, um excelente capítulo que deveria ser abordado, enaltecido e destacado. Não tem como, o próximo capítulo vai ser tão hypado, tão empolgante quanto esse. Eu acho que a hype colocada é pra gente ter um capítulo que vai ser tão formidável. Afinal, é a introdução da verdadeira inimiga da família Shirva. É interessante porque, de certa maneira, a Vanica cumpriu o papel dela. Acredito que agora foi o fim dela. Com isso, podemos acreditar que com a introdução da Megícula foi o fim realmente concretizado do Dante da Dark Triad, realmente Magna Senpai que deu conta dele, e o Lucifero vai surgir através da Megícula, como a gente já conversou, porque são possibilidades canon que o próprio Tabata usou na história, e eu aqui reafirmo demonstrando para vocês no que eu acredito. Mas é interessante, por conta de que esse capítulo foi muito bom na forma como foi focado a relação, o sentimento da Vanica. Eu diria que a Vanica está tendo um final feliz até para ela, porque ela encontrou alguém à altura. A gente vê que a Noelle cumpriu em parte seu objetivo e a Megícula deu as caras. Com isso a gente pensa, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover será no Zero Shirva surgindo. Eu quero que vocês tenham noção que Noelle praticamente só pode usar o modo supremo dela atualmente por 1 minuto. Diante disso, a gente vai ver ela ficar enfraquecida e exausta. Será nesse momento que a gente vai conhecer o poder aterrorizante da Megícula. E vai ser aí que a magia de Mercúrio surge. E aí veremos o primogênito da família Shirva surgindo. É interessante porque, como eu disse, eu queria que vocês focassem
está tudo bem acontecer algo com a Noelle, ela descansar agora, ela usou o poder máximo dela, ela já cumpriu etapas, ela extrapolou, surpreendeu, desenvolveu como uma baita personagem, chegou ao cúmulo de superar o nosso querido Yuno. Agora eu não vejo problema dela ter suporte, dela ter ajuda. Se a Charity quiser fazer algo, se o Riro, o próprio Gadia, talvez a Roropitica se conseguir ter consciência novamente, mas uma coisa é certa, a gente vai ver o irmão dela surgindo. E é interessante porque agora tá na vez da Megicula pagar por tudo que ela fez, sendo que ela foi o principal fator do porquê eles perderam a Axer Shirva, que era sua mãe. Então é interessante porque eu acho que é bacana, é necessário que seja no zero. Se você prestou atenção no que eu falei no vídeo, você sabe, a Noelle cumpriu todas as etapas. Ela acabou com quem foi a rival, quem implantou de certa maneira indiretamente essa maldição na sua mãe. Eu acho que acabar com o demônio é algo que o nosso querido Nozero tem que fazer. Então eu acho que vai ser bacana. Eu espero realmente que ele surja no capítulo, seja no final salvando sua irmã, para que a grande batalha aconteça. Mas lembrando que uma maneira de exterminar os demônios é com magia sagrada. Então pode ser que o Nozero cuide um pouco até que a Noelle se recupere e daí ela finaliza a batalha, sendo o Shirva Kyodai a acabar com a Megicula, que seria o mais correto, convenhamos. Mas até lá, é esperar. Acredito que Fuegoleon vai continuar em um outro canto da batalha, Dorothy também. Mas, para todo caso, acredito ainda que deve ser notado e situado que provavelmente o Naruto deve mandar alguém na direção da onde Noelle está, junto da Megicula, por conta de que eles vão pressentir, digamos que, a demônia de ranking alto, o Uribe vai avisar, e com isso alguém deve ir para lá. Talvez Rucky. Duvido muito que seja o Asta, mas pode ser que ele surja lá também. Ainda é cedo, porque agora com o decorrer da batalha, a gente não sabe o que o Tabata pode fazer. Eu até acredito que talvez seja o Asta aí na direção da Noelle, por conta de que lá o Lutifero deve surgir, aonde culmina na batalha do protagonista. Então é capaz realmente do Asta ir para a localidade da Noelle, e assim vai se concretizando cada vez mais a possibilidade que a gente já conversou aqui, que a gente vai lembrar quando o capítulo demonstrar mais pontos que pode tornar mais com credibilidade essa possibilidade. Mas até lá é esperar. Relembrando, o próximo capítulo logo lança. Tabata Sensei é o cara, já vai fazer um capítulo formoso pra gente. Então, muito obrigado pra você que viu esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na